Você crê? Você crê? Você crê? Então tira o seu pé do chão e celebra. Certa de louvar. Qual é o lugar certo de louvar? Cante, igreja, cante, vá. E quando é a hora certa de louvar? Qual é o lugar certo de louvar? As mulheres, eu quero ouvir, vai. E quando é o lugar certo de louvar? Então diga, igreja, hoje em qualquer lugar eu vou cantar. Em qualquer lugar eu vou dançar. Em qualquer lugar eu vou saltar de alegria. Em qualquer lugar eu vou cantar. Em qualquer lugar eu vou dançar. Em qualquer lugar eu vou saltar de alegria. Geração escolhida para adorar o Senhor.
aqui nesta noite pode dizer: eu sou de Jesus? Amém. Vamos nos colocar em pé? Vamos louvar? Meu Deus, a este mundo eu não volto mais. O que passou ficou para trás. Meu Deus, meu coração agora quer paz. Tu és a paz, a verdadeira paz. E o mundo inteiro ouvirá que agora sou do Senhor. Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim. Meu coração é teu e o meu amado é meu. Eu sou de Jesus, 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 eu sou de Jesus. Pegaram? Meu Deus, pra este mundo eu não volto mais. O que passou ficou para trás. Meu Deus, meu coração agora quer paz. Tu és a paz, a verdadeira paz. E o mundo inteiro ouvirá. Agora eu sou do Senhor. Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim. Meu coração é teu e o meu amado é meu. Eu sou de Jesus, 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 eu sou de Jesus. Jeová, 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 Jireh, Jeová, Jeová, Nissi, Jeová, Jireh, Jeová. Sou de Jesus, eu 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 sou de Jesus. Aleluia. A igreja, vamos junto agora, vamos cantar, vamos louvar, vamos soltar o corpo, vamos lá. Meu Deus, pra este mundo eu não volto mais. O que passou ficou para trás. Meu Deus, meu coração agora quer paz. Tu és a paz, a verdadeira paz. E o mundo inteiro ouvirá que agora eu sou do Senhor. Meu coração tá aqui, tu estás aqui em mim. Meu coração é teu e o meu amado é meu. Eu sou de Jesus, 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 eu sou de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que coisa boa a gente poder declarar isso. Eu sou de Jesus. Agora eu quero que você olhe para a pessoa que está perto de você e fale: eu sou de Jesus. E cumprimente essa pessoa. Então, pelo menos umas 10 pessoas perto de você dizendo: eu sou de Jesus. E depois você pode... Fala, amiga. Quero que você cumprimente o maior número de pessoas possível dizendo: eu sou de Jesus. E depois você pode se assentar. Da mesma maneira, nós cumprimentamos você que nos assiste pela internet, você que está fazendo a sua campanha pela internet conosco. Para nós é um enorme prazer e uma alegria poder receber você. Que Deus possa abençoar profundamente a sua vida nessa 1 hora que vamos passar juntos aqui essa noite nesse lugar. Queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa Terça da Esperança. Para a gente é sempre uma alegria muito grande
poder nos reunirmos. A terça-feira é um dia de muita expectativa que Deus vai fazer, e nós já começamos essa celebração com uma expectativa elevada, dizendo que para esse mundo nós não vamos voltar mais não. A gente entra para esse lugar, entra para ter uma transformação de vida, uma mudança de coração, e nós não voltamos mais da mesma forma para esse mundo que nos aguarda lá quando terminarmos a nossa celebração às 21 horas aqui nesse lugar. Então eu queria lembrar você que está fazendo as campanhas de oração. Inclusive, queridos, eu tenho recebido muitas informações de pessoas que têm feito a sua campanha pela internet. Pois é, pela internet. Pessoas que estão nesse exato momento fazendo sua campanha pela internet. São pessoas que moram em outra cidade, são pessoas que têm dificuldade de locomoção, são pessoas que não têm o apoio do seu cônjuge para vir à igreja ainda, e já estão participando pela sua casa, nesse exato momento, através do computador, do celular, e fazendo a sua campanha de oração. Então, se você conhece alguém que tem vergonha de vir à igreja, gente que ainda, sabe, não se sente à vontade de ir na igreja dos crentes, que a gente vai visitar as pessoas falam assim, não, é a igreja dos crentes. Não, é a igreja de Jesus. Quem está aqui dentro são os crentes em Jesus, mas não é a igreja dos crentes, né? Então você pode incentivar essa pessoa a fazer a sua campanha de oração, e você pode inclusive levar um cartãozinho para ela, dizer, olha, se você não vai na igreja, fica com vergonha e tal, você pode fazer a sua campanha pela internet, está aqui o cartãozinho, assiste lá as ministrações, a celebração, e com certeza, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa também estará conosco aqui, celebrando ao vivo e a cores aqui conosco, tá bom? Então você que está vindo hoje pela primeira vez, como é que funciona? Nós vamos ao final chamar as pessoas que querem começar a sua campanha de oração. Nós trabalhamos todas as terças com ministrações e intercessão sobre pessoas que estão fazendo campanha pela vida emocional, espiritual, física, familiar ou material. São 5 áreas que englobam toda a nossa vida. E aí você vai pegar o seu cartão e vai anotar qual área você quer orar. Ah, pastor, eu quero orar pela minha vida emocional. Ou eu quero pedir pela minha vida material. Não, que eu quero orar pela vida familiar. E faz uma campanha por esse propósito. Pastor, eu quero fazer mais do que 2 campanhas ao mesmo tempo, 2 áreas. Eu sugiro que você faça uma de cada vez, para você focar nesse objetivo, orar por isso e procurar transformações e mudanças em relação a isso, tá bom? Então pegue seu cartãozinho ao final da celebração, comece a sua campanha e venha conosco 7 semanas buscar ao Senhor. Não são 7 semanas mágicas onde tudo vai melhorar, mas são 7 semanas que Deus vai trabalhar na sua vida, porque se Ele não mudar a circunstância, pelo menos Ele mudou você. Pode ter certeza disso. Se Deus não mudar as circunstâncias, pelo menos nessas 7 semanas você será mudado e transformado num novo homem, numa nova mulher, numa nova perspectiva de vida, com certeza absoluta. Deixe-me passar alguns avisos para vocês. Antes, vocês viram um vídeo que foi passado no início dessa celebração, que fala da nossa gratidão de você que participou conosco e colaborou na Festa das Nações. Você que fez a sua doação, você que ajudou aqui no Espaço Kids, você que enrolou o bolinho de bacalhau, enrolou o quibe, você que fritou pastel, você que veio comer pastel, você que doou os seus doces, você que veio comer yakisoba, você que trouxe a sua família, muito obrigado. Foi algo fantástico esses 2 dias passados, que nós tivemos em sexta e sábado aqui nesse lugar, e foi um dia que vamos guardar com muita alegria por você ter participado, tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, e o ano que vem tem mais, se Deus permitir, ainda com maior estrutura, porque com certeza o espaço ficou pequeno para tanta gente que queria participar aqui conosco, tá bom? Obrigado pela sua participação. Deixa eu passar alguns avisos para você. Você que quer fazer parte da família da nossa comunidade, eu queria convidar você essa noite a se desafiar, se autodesafiar. Porque às vezes você está na Terça da Esperança há 1 ano, 2 anos, 3 anos frequentando a igreja e ainda não tomou uma decisão. Talvez seja agora o momento. Vai à frente, vai ao fundo, ao final da nossa celebração, conversa com a Isa, nossa secretária, dê o seu nome, seu telefone e comece o curso de novos membros. São 9 encontros, 9, que você vai escolher quarta noite ou no domingo pela manhã. Você vai escolher qual é o melhor dia, e você vai escolher um dos 2 horários, quarta às 19h30 ou domingo às 9 da manhã, 1h30 de estudo. Faça essa decisão, venha conhecer mais sobre essa comunidade, sobre essa igreja, sobre a visão da igreja, sobre a doutrina da igreja. Se você no final das 9 sessões não se encontrar e achar que não é o momento de batizar ou ser membro da igreja, tudo bem, você não perdeu seu tempo, você investiu e cresceu, e você pode continuar frequentando a nossa comunidade com toda alegria. Agora, se você sentir que no final das 9 semanas você está pronto para assumir um compromisso público de andar com Jesus, vai ser uma grande alegria também receber você como membro da nossa comunidade, tá bom? Desafio você essa noite a ser membro da nossa comunidade, ou a pelo menos participar desse curso, para você ver e entender um pouquinho mais da nossa comunidade de fé aqui em Sertanópolis.
Próximo aviso, está chegando uma temporada de retiros e você pode tirar suas informações com a Isa aqui no final da nossa celebração. Retiro de homens, pode passar para mim por favor, e retiro de mulheres. Os homens acontecerão dia 12, 13 e 14 de maio e das mulheres 19, 20 e 21 de maio. São dois finais de semana consecutivos de retiro. É um tempo de investir na vida sua matrimonial, na sua vida pessoal. O retiro é só para pessoas que já são casadas ou que são divorciadas ou viúvas, pessoas que já tiveram suas experiências familiares. Esse retiro é para você, tá bom? Só que só tem um probleminha, são 40 vagas, tá? Então eu acredito que nós já estamos beirando já a fila de espera. Se você não pegar a sua ficha, ou você não conversar com a Isa e não deixar seu nome, provavelmente você já vai ficar na fila de espera, porque nosso projeto é trabalhar com as pessoas individualmente. São 40 pessoas trabalhando e 40 pessoas fazendo retiro, 80 pessoas, uma pessoa trabalhando para cada integrante que vai participar. Isso é fantástico, vai ser tremendo. Só que se você não conseguir sua vaga agora, não fica preocupado não, a gente vai ter uma outra oportunidade, se Deus quiser, aí no segundo semestre, mas corra lá e fala com a Isa nesse final de celebração. E agora, pessoal, nós temos um acontecimento fantástico na nossa comunidade, 3 encontros de Páscoa. Então está chegando o feriado aí de Páscoa, sexta da Paixão, sábado e domingo, manhã da ressurreição. E a nossa comunidade quer fazer 3 atividades nesses dias. Na quinta-feira, de quinta para sexta, nós queremos ter uma vigília de Páscoa. O que é isso? É um tempo de oração. Nós faremos ou no templo ou sairemos para o monte, se o tempo ajudar e se não chover. Essa chuva, por exemplo, que deu hoje já prejudica se tivermos que sair à noite. Então, choveu à tarde, nós não vamos à noite ao monte, ficaremos na igreja mesmo, tá bom? Ou no máximo nós sairemos para alguma chácara para fazer essa oração. É um tempo de busca de Deus. Se você quer participar, quer conhecer, então nessa quinta-feira, às 22 horas, tá bom? Não esqueça esse horário, às 22 horas, porque no outro dia é feriado, dá para dormir até mais tarde, não precisa ligar o despertador, não precisa dar soneca no celular, é uma maravilha. Então, nós vamos sair às 22 horas daqui do templo, para a gente fazer essa vigília de Páscoa. Próximo, é que eu tenho um desafio de Páscoa para fazer para você, e você não precisa ser membro da igreja para participar do desafio de Páscoa, isso que é o mais legal. O que acontece no desafio de Páscoa? É o seguinte, faz quanto tempo que você não come, não faz uma refeição com a sua família? Interessante que a palavra comer significa em latim comedere, que significa comer junto. Edere é alimentar, com junto, comedere, comer junto, alimentar junto. Quanto tempo faz que você não faz uma refeição com a sua família? Quanto tempo você não senta à mesa com a sua família? Quanto tempo você não faz uma oração para agradecer o alimento sobre a mesa? O desafio de Páscoa é isso, é colocar a família na mesa, colocar a família à mesa e ministrar a refeição e fazer uma lembrança do que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Páscoa é morte e ressurreição de Jesus, não é o ovo da Páscoa, né, crianças? Não é o ovo da Páscoa. Páscoa é morte e ressurreição de Jesus. Você vai colocar a sua família à mesa e você vai receber as instruções do que fazer. Você vai agradecer a presença de cada um, vai convidar amigos se você quiser, familiar se você quiser, e vai agradecer, vai ler um trecho da palavra de Deus, vai fazer uma oração e vão fazer uma refeição junto na mesa, lembrando que Jesus fez isso por nós antes de ir à cruz do Calvário. Ele sentou à mesa com seus discípulos. Então tá bom? Desafio de Páscoa é chamar alguém para sua casa e comer junto, comedere, é a refeição junto, e aproveitar esse momento para lembrar que Jesus Cristo manifestou o seu amor por nós. Como é que você vai fazer isso? Já eu explico. Próximo, domingo de manhã, 6 horas da manhã, aí vem a terceira parte do nosso encontro. 6 da manhã, se você não participou disso nunca, vai ser muito legal, porque a gente abre as cortinas da igreja e a gente começa a estar escurinho, começa na celebração, de repente o sol começa a aparecer e aí fica aquele clima gostoso e a gente está adorando a Deus, está cantando aqui e a gente vai pregar a palavra, a gente vai tomar um café junto, a gente vai ceiar junto. E como é que vai funcionar? 6 horas da manhã você virá com a sua família e vai trazer o pão, ou a torta, ou o bolo, ou um salgadinho, o que você quiser trazer para você, para a sua família. Só que quando você colocar na mesa, é de todo mundo, entendeu? Então eu vou trazer um bolo, a outra vai trazer um pão, e a gente vai colocar na mesa. A igreja, nós vamos dar o café, o chá, o suco e o leite, a manteiga, essas coisas. Mas quando você colocar na mesa, isso que é legal na mesa, quando a gente está na mesa, ninguém mais é dono de nada, é tudo de todo mundo, e a gente vai poder fazer uma refeição, café da manhã, lá pelas 7h30 da manhã, vai ser fantástico. Eu quero desafiar você a estar conosco aqui 6 horas da manhã no domingo, para uma celebração de Páscoa. Por que 6 horas da manhã? A Bíblia diz que Jesus ressuscitou na primeira hora do dia, 6 horas da manhã.
tá bom? E à noite a celebração especial, às 19h30, com uma cantata das crianças, uma apresentação musical, e nós vamos ter coreografia, vai ter algo muito gostoso aqui para você participar à noite. E o outro aviso é que agora você vai saber como participar do Desafio de Páscoa. Tá vendo lá? Secretaria, Desafio de Páscoa. Você vai mandar um joinha escrito Páscoa para esse número, e você vai receber um manual de instrução. Muito legal. Você vai receber uma orientação de como fazer a Páscoa em família. Você vai receber no seu celular um link para você abrir e vai estar lá, como celebrar a Páscoa em família. Anota aí o seu celular, pode usar agora se você quiser, não é pecado ligá-lo, desde que seja para isso. Você vai mandar um joinha e dizer Páscoa, e nós vamos imediatamente retornar o seu joinha dizendo qual é o critério, qual é a condição para realizar a cerimônia de Páscoa na sua família, tá bom? E na nossa secretaria, através desse número, você também tem o e-mail, você pode entrar em contato, ou no nosso site, e lá você tem todas as informações, até do Desafio de Páscoa para você participar, beleza? Tem mais algum aviso? Acho que é isso, né? Acabou. E eu queria que você então estivesse atento e participasse conosco. É um desafio lançado a você, para se tornar membro dessa comunidade, para levar alguém para sua casa e fazer a Páscoa junto com você. Uma refeição à mesa, lembrando o grande amor de Deus por nós. Joinha? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Nós vamos devolver nossos dízimos, nossas ofertas, vamos fazer a nossa contribuição, e você pode fazer com toda alegria. Eu já disse e repito, Deus não se importa com o valor da sua carteira, Deus se importa com os valores do seu coração. Então o que está em jogo essa noite não é a quantia que você vai depositar à frente, mas a intenção do seu coração. Então, ao contribuir, que seja com alegria, que seja com desprendimento, que seja com generosidade, e que seja na bênção do Senhor, tá joia? Vamos orar? Pai, aí estão as contribuições dos teus filhos, que o Senhor possa abençoar cada um deles e delas, e que as mãos que contribuem possam ser recompensadas abundantemente pelas tuas bênçãos, sabendo que o Senhor essa noite é o dono do ouro e da prata, e assim nós nos colocamos diante de ti, em nome de Jesus, amém. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir devolver dízimos e ofertas. Cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, e os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito, eu sou livre. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. E eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. E eu sou livre.
Eu sou livre. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. E eu sou livre. Teve uma certa vez que uns amigos meus chegou assim em mim e falou assim: Renato, cara, você vai pra igreja mesmo? Ah, para com isso, cara, vamos sair com a gente, vamos pra balada. Esse negócio de ir pra igreja tá indo pra uma prisão, você não pode fazer mais nada. Se eu fosse você, você largava disso e vinha com a gente, ser livre nesse mundo louco. Aí eu falei com ele: cara, os seus valores estão totalmente trocados, cara. Na verdade, eu estou livre e você está preso. Porque eu estou livre desse mundo. Eu sou livre das drogas. Eu sou livre da bebida. Eu sou livre do pecado. Eu não preciso de beber, não preciso de fumar para mostrar para alguém que eu sou algo. Eu sou livre disso porque Jesus pagou esse preço na cruz por mim. E a palavra fala que o véu se rasgou. E a partir daquele momento eu pude ter acesso ao Pai. A palavra fala que quando você conhece a verdade, que é Jesus Cristo, você é liberto verdadeiramente. Então na verdade eu sou livre. Eu sou livre porque eu posso dormir, colocar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sem preocupação. Eu vou para a igreja tranquilo. E tem mais. Aí eu aprendi que na palavra fala ainda mais salmos, que a gente pode adorar o Senhor de todas as formas, porque todas as coisas foi criado por Ele e para Ele. Os instrumentos, as vozes, o nosso corpo foi criado para um único propósito: de adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Então eu quero perguntar para você aqui: quantos nessa noite aqui são livres para poder fazer isso? Aleluia! Então eu quero falar que você é livre para correr, você é livre para pular, você é livre para dançar. Porque o Senhor Jesus está aqui e o maior preço Ele pagou na cruz por amor a mim e por amor a você. Então nós somos livres, nós não estamos mais presos no pecado, mas nós somos libertos pela graça do Senhor, que é um favor imerecido que nos alcança todos os dias. Então vamos declarar essa canção e eu quero convidar você a se soltar e adorar o Senhor, não só com a sua voz, mas com o seu corpo, porque você é livre no Senhor Jesus. Amém? Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. E eu sou livre, somos livres sim, Senhor. Livre, livres, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. E eu sou livre. Aleluia! Que bênção. Não é porque somos livres, estamos livres de problema. Hoje, por exemplo, se você vê a animação do Renato, nem imagina o dia que ele teve, acordar cedo, ter que levar a filhinha no hospital, que estava lá com diarreia, com febre a noite inteira, com vômito, talvez uma virose atacou, e chegou no final da tarde, naquela correria, você fala: sou livre, e aí fala assim: uau, deve estar tudo bem.
só que a gente é livre até do poder das aflições na nossa vida, amém? Até isso a gente confia em Deus, a gente agradece a Deus, porque Deus está no controle da nossa vida, a gente pode ser livre. Então, por falar em crianças, vamos chamá-las aqui à frente, que Deus preserve cada uma delas aqui também. Vamos chamar as crianças de 3 a 8 anos, a nossa equipe de intercessão também já pode vir se posicionando, que nós vamos orar pelas campanhas, mas as crianças de 3 a 8 anos, pedi para o pastor João vir fazer essa oração, pastor, pelos nossos pequeninos, e também pela saúde deles, para que Deus esteja abençoando a Yane, que também está se recuperando, por isso não está conosco aqui hoje. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos pelas nossas crianças, ó Deus, e as abençoamos nesse instante, ó Deus, pedindo que teu Santo Espírito esteja ungindo suas vidas e dando para elas realmente o crescimento que vem de ti, ó Pai. Abençoe a facilitadora, para que ela tenha a direção do teu Espírito Santo, para estar cuidando da nossa criança, Pai. Abençoe a Eliane também, esteja visitando, esteja tocando, Senhor, esteja abençoando, que a Eliane possa estar sendo renovada na graça e na força do Senhor, ó Deus. Dê para ela plena saúde, ó Deus. Abençoe Renata, sua esposa Flávia, esteja dando também sabedoria para ele cuidar do cordeirinha do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, criança. Se você, papai e mamãe, tem filho pequeno que fica desconfortável e não quer ir agora, pode levá-los, pode acompanhar, pode ficar com eles na salinha, não tem problema nenhum, tá bom? Até se acostumar. Nós vamos orar por você que está na segunda, terceira, quarta semana de campanha. Segunda, terceira e quarta semana de campanha. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente e receber essa ministração da nossa equipe de intercessão. De geração em geração, tu és. Contam-se os dias, passa a história, tu és o amor que todos procuram, tu és o amor que alguns encontram, tu és o amor que tomou conta do meu coração. De geração em geração, tu és. Contam-se os dias, passa a história, tu és o amor que todos procuram, tu és o amor que alguns encontram, tu és o amor que tomou conta do meu coração. O amor que todos procuram, tu és o amor que alguns encontram, tu és o amor que tomou conta do meu coração.
geração em geração, Tu és. Morrem os reis, nascem os príncipes, Tu és o amor que todos procuram, Tu és o amor que alguns encontram, Tu és o amor que tomou conta do meu coração. O amor que todos procuram, Tu és o amor que alguns encontram, Tu és o amor que tomou conta do meu coração. Aleluia, amém. Oh. Aleluia, Tu és o amor que todos procuram, Tu és o amor que alguns encontram, Tu és o amor que tomou conta do meu coração. O amor que todos procuram, Tu és o amor que alguns encontram, Tu és o amor que tomou conta do meu coração. Os irmãos podem se assentar. Graça e paz, irmãos. Tudo na paz. Agradeço aos pastores da igreja pela oportunidade de estar trazendo a mensagem hoje. Estou muito feliz por poder estar compartilhando da palavra de Deus com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme. Eu sirvo aqui na igreja no Ministério de Música e também no Ministério de Jovens. Estou tendo a oportunidade agora de falar de uma pessoa muito mais importante do que eu, que é Jesus Cristo, amém? Que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nessa série de mensagens, gente como a gente, nós temos visto pessoas da palavra, da Bíblia, que se parecem muito conosco, que são pessoas que tinham seus dilemas, suas tribulações, suas dificuldades, mas mesmo assim iam além, junto com Deus, venciam os seus obstáculos, os seus desafios, e através da palavra, através do convívio com o nosso Deus, através de muitos sinais, de maravilhas e milagres que aconteciam em suas vidas, eles puderam vencer e fazer a diferença em seus contextos. E hoje, eu gostaria de falar não de uma pessoa que é gente como a gente, mas eu gostaria de falar de 4 pessoas que são gente como a gente.
de Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego. E por que eu gostaria de falar a respeito da vida deles? Só para vocês me ajudar. Quantos conhecem a história de Daniel, de Sadraque, Misaque, Abednego? Alguns conhecem a história completa, né? E eu gostaria de falar sobre eles, justamente porque nós temos vivido num contexto muito individualista. Nós temos vivido um contexto com pouco foco no coletivo, um contexto meritocrático, um contexto onde as pessoas não se ajuntam para criar coisas, um contexto onde as pessoas não se ajuntam para se ajudar, para dar amor mutuamente. E o capitalismo, a meritocracia, todas essas coisas têm nos levado a agir dessa forma, ainda mais em tempos de crise, né? Todo mundo cuidando do seu, mas na verdade a Bíblia nos ensina a agir coletivamente. Nós nunca se viu, né, tamanha abertura das nossas vidas nas redes sociais, em mídias, mas nunca se viu tão pouco relacionamento íntimo, tão pouco olho no olho, tão poucos abraços, tão pouco contato físico. E isso se reflete na igreja atual. Muitas das vezes nós estamos num templo juntos, mas realmente estamos juntos? Precisamos refletir nisso. Realmente você está junto com quem está do seu lado ou você está aqui com ele? Às vezes nós estamos aqui, um com o outro do lado, tal, mas não estamos juntos. E Sadraque, Misaque e Abednego nos dão uma lição. Estou com o controlinho aqui. Opa, não é da música que eu vou falar. É isso. Esses 4 rapazes são Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego. Como poucos aqui conhecem a história, eu vou explicar bem rapidinho, né? Eles eram jovens hebreus, eram jovens cultos, jovens inteligentes, jovens bem afeiçoados, jovens de boa família, jovens de procedência. E eles viveram na época que Jerusalém foi sitiada pelo rei Nabucodonosor. Rei Nabucodonosor era um rei que ele sitiou a cidade de Jerusalém, saqueou o templo, ele destruiu a cidade. E ele fazia parte, inclusive, de um plano de Deus, que ele já havia profetizado há muito tempo. Se vocês não se voltarem para mim, eu vou levar vocês exilados. Eu vou tirar você da terra de vocês. E foi o que aconteceu. Porém, o rei pediu para os seus homens, olha, separem jovens capacitados para estarem comigo no meu reino. Eu irei ensiná-los, eu irei instruí-los na língua dos babilônicos, e eles poderão servir comigo no palácio. E eram esses 4 jovens. Você pode ver que eles têm carinha de novinhos, né? Alguns estudiosos dizem que eles tinham 17, 18 anos, 16 anos, eu não sei bem, mas eu gostaria de contextualizar para vocês. Às vezes esse cenário de guerra, de batalhas, de levar cativos, às vezes isso não é comum para nós, né? Então imaginem eles como 4 executivos de uma grande empresa multinacional. Nesse contexto que nós vivemos hoje, nós vemos que muitas empresas grandes estão comprando empresas pequenas, estão aumentando, né, o seu portfólio de negócios, outras empresas estão quebrando. Imagine eles como 4 executivos, era o que eles eram, jovens brilhantes, jovens de capacidade. E aí veio uma empresa maior e comprou a empresa menor, e levou esses 4 executivos para outra companhia. E lá eles tiveram que se adequar a uma nova governança, a um novo regimento, a pessoas que queriam muitas das vezes puxar o tapete deles, porque eles eram vistos como pessoas diferentes, mas eles foram juntos. E para um pouco a respeito do relacionamento deles, eu estava pensando como que eu poderia explicar, mas veio na minha mente, acho que personagens que todos nós conhecemos. Todos conhecem esses personagens? Os 3 mosquiteiros e D'Artagnan. Eu acredito que eles eram parecidos com esses caras. Principalmente por quê? Porque Sadraque, Misaque e Abednego, é muito difícil você ouvir alguém falar deles sozinhos, né? Você não vê ninguém falando só do Sadraque, só do Misaque, só do Abednego. Você ouve falar no dos 3. E os 3 mosquiteiros é a mesma coisa. Alguém sabe o nome dos 3 mosquiteiros? Alguém sabe? Alguém sabe? Ninguém sabe. Então, porque eles são chamados de os 3 mosquiteiros. Eu acredito que é Portos, Aramis e o outro eu esqueci o nome. Mas, alguém falou aí?
D'Artagnan? O D'Artagnan é o companheiro, daí tem os outros 3, Porthos, Aramis e o terceiro eu esqueci. Mas, você vê, nem eu sei, eu estudei, eu li, e eu esqueci. Por quê? Porque eu sei que eles são os 3 mosquiteiros, eles sempre estão juntos, eles sempre estão um acompanhados do outro, eles sempre fazem coisas juntos, sempre se preocupam um com o outro. Se você já assistiu o filme dos 3 mosquiteiros, você pode ver que até as lutas eram coreografadas, porque um levava uma espadada, o outro abaixava e protegia o outro, era um sempre protegendo a retaguarda, protegendo o lado dos outros. Então, eles eram um só. E D'Artagnan se juntou a eles. Ele viu essa ideologia, esse companheirismo e falou, não, é com esses caras que eu vou andar. E esse filme é muito legal, e eu acho que ele explica bem o relacionamento deles. E existe uma frase também relacionada a esse filme, eu acho que se aplica também ao que nós vamos conversar a respeito hoje. Nós lembramos do lema, né, dos 3 mosquiteiros, né? Qual era o lema? Um por todos e todos por um. E eu acredito que essa frase é muito válida nos tempos de hoje. Hoje nós temos cada um por si, e todos por si próprio. Nós não temos mais esse lema nas nossas vidas. E por isso, muitas das vezes, como igreja, nós não conseguimos alcançar coisas maiores. Nós não conseguimos alcançar ao próximo, nós não conseguimos ter força de vontade para ir além, força de vontade para caminhar nessa caminhada dura que é seguir a Jesus. Por quê? Porque muitas das vezes não somos um por todos e todos por um. Nós não nos preocupamos uns com os outros. Porém, de uma maneira breve, eu queria explicar para vocês algumas situações que demonstram que eles sim eram um por todos e todos por um. Juntos, os 4 tomavam decisões. Quantas das vezes você tomou decisão com um amigo seu? Você já tomou alguma decisão com um amigo seu? Você chegou no seu amigo e falou, cara, me ajuda a tomar essa decisão? Ou algo mútuo, algo que às vezes vocês tinham em comum. Vamos agir dessa forma, nós dois, vamos nos comprometer um com o outro, vamos agir dessa forma. Vocês que gostam de anotar, podem anotar as passagens, eu vou explicar brevemente para a gente poder terminar no horário. Daniel de 1, de 8 a 10, fala a respeito de quando eles chegaram no palácio. Quando eles chegaram no palácio, o rei Nabucodonosor pediu para os seus servos, deem do melhor alimento para eles, deem de tudo que há de bom no reino da Babilônia, deem as carnes, as melhores comidas, as melhores bebidas. Porém eles sabiam que todos esses alimentos eram consagrados aos ídolos, que esses alimentos não eram bons para eles. E Daniel tomou a atitude, a Bíblia fala que Daniel tomou a atitude, ou seja, Daniel foi um por todos. Daniel tomou a atitude e falou, não vamos nos contaminar com esse alimento, nós vamos fazer diferente, nós não vamos fazer isso. E o legal é que no decorrer do texto, você não percebe mais que Daniel falou, já automaticamente são aglutinados os outros 3 amigos. Por quê? Porque eles confiavam em Daniel, eles falaram, se Daniel falou, está falado, Daniel é dos nossos, Daniel é do nosso grupo, Daniel anda junto com a gente, eu vou nessa. E eles tomaram essa decisão de não se contaminar com os alimentos do rei, juntos. E muitas das vezes nós não temos forças para tomar decisões, porque nós não nos apoiamos. Às vezes você quer tomar uma decisão de abrir mão de algo, de renunciar de algo, mas você não procura alguém que tenha a mesma ideia que você, a mesma idealização de vida que você, para vocês dois juntos fazerem um comprometimento e tomar uma decisão. Muitas das vezes nós somos assim. E na sequência, juntos, confiavam plenamente em Deus e recebiam graça. Na sequência, você pode perceber em Daniel de 11 a 17, que Deus os abençoou por conta dessa decisão. Eles decidiram não se contaminar, não se misturar, e Deus os abençoou. Deus fez com que eles ficassem mais fortes, mais inteligentes, mais bem vistos do que todos os outros jovens que eram alimentados com as iguarias do rei. Deus inclusive deu graça, porque todos os servos da casa da Babilônia, eles viam eles com bons olhos e os ajudavam nessa missão que eles tinham, preparando as comidas diferentes, mesmo com medo. Os servos do rei estavam com medo de ajudá-los, mas eles ajudaram. Por quê? Porque Deus deu graça
porque eles decidiram não se contaminar. Juntos eles decidiram. Juntos se tornaram pessoas relevantes. Por que eles se tornaram pessoas relevantes? Justamente porque Deus os abençoou tanto, que Nabucodonosor olhou para eles e falou: não existe homens no reino como esses caras, não existe. Eles são 10 vezes mais sábios, mais cultos, mais entendidos do que qualquer outro do reino que tem se alimentado das minhas iguarias. Eles são diferentes. Eles temem a um Deus diferente, eles fazem algo diferente. Eles se tornaram pessoas relevantes no reino, eles carregavam o nome de Deus nesse reino. Juntos enfrentavam seus desafios em oração. Quantos de nós aqui convidamos o nosso amigo, o nosso colega para orar junto? Quantos de nós aqui já fizemos esse convite para alguém? Vem em casa, tal, daí o cara te fala: vamos jogar um videogame, vamos assistir uma TV, vamos fazer... Não, vamos orar mesmo. Vamos orar, vamos colocar aí a sua vida, eu coloco a minha, a gente ora junto, vamos colocar os nossos problemas em oração. Eu falo isso a começar de mim. Eu não tenho esse hábito. É algo que às vezes acontece quando eu estou passando por alguma tribulação, meu amigo está passando por alguma tribulação, a gente se encontra, mas não é algo que eu pratico frequentemente. E eles praticavam. Quando o rei Nabucodonosor, outra história, quando o rei Nabucodonosor teve um sonho, ele teve um sonho bem misterioso. E se ninguém do reino desvendasse, os sábios, os magos, ele iria mandar matar a todos. E Daniel se preocupava com isso, porque ele e seus amigos também estavam no meio desses sábios, desses cultos. Então Daniel ajuntou seus amigos e falou: gente, vamos parar tudo, vamos orar, vamos nos colocar em oração por essa causa, que eu creio que Deus vai revelar o sonho para nós. Quer seja para mim, quer seja para vocês, Deus vai revelar esse sonho. E eles colocaram essa causa diante do Senhor e fizeram a diferença. Por quê? Porque mais tarde Deus deu a revelação do sonho para Daniel. E o que aconteceu? Daniel foi elevado ao mais alto posto do reinado da Babilônia, porque ele revelou esse sonho ao rei, em resposta de oração, não a oração dele, mas a oração dos seus amigos, um por todos e todos por um. Juntos compartilhavam de suas vitórias e conquistas. Você tem compartilhado das suas vitórias e conquistas? Apesar que quando nós não fazemos coisas juntos, dificilmente nós vamos compartilhar, né? Dificilmente nós vamos compartilhar de algo que nós não criamos juntos. Mas você tem compartilhado de suas vitórias e conquistas? Foi o que Daniel fez. Daniel, quando ele foi elevado ao mais alto cargo na Babilônia, ele pediu pessoalmente ao rei: rei, eu preciso dos meus amigos comigo. Eu quero que eles estejam comigo nesse reinado, eu quero que eles estejam comigo, sendo governadores junto comigo, me ajudando. E é assim que Deus quer que nós sejamos, que nós compartilhemos tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado, que nós dividamos todos os despojos daquilo que Deus tem para nos dar, através de oração, através de renúncia, através de decisões conjuntas, através de vida espiritual conjunta. Juntos resistiam até o fim em nome de Deus. Eu acredito que esse seja o aspecto principal da história deles. Eles realmente não trocavam a sua fé por nada. Juntos eles se apoiavam e iam contra tudo e todos em nome de Deus. Em Daniel 3:16 a 18, fala a respeito da passagem quando os 3 amigos de Daniel, eles foram ameaçados a serem jogados na fornalha. Por quê? Porque eles não quiseram se dobrar diante de um ídolo da Babilônia. E o rei falou: se vocês não se dobrarem, vocês vão ser jogados na fornalha ardente. E eles não se dobraram. Eles disseram: rei, você pode fazer o que você quiser, você pode nos jogar na fornalha, mas o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar das suas garras. Mas se Ele não livrar, mesmo assim, nós não nos dobraremos diante do seu ídolo. Isso é fé, isso é escolha, isso é decisão. E eles fizeram isso juntos. E Daniel,
também teve uma decisão difícil. O rei decretou, alguns anos depois, que ninguém mais poderia orar para nenhum Deus, exceto para o próprio rei. E Daniel não era pagão, Daniel era fiel. A primeira coisa que Daniel fez, quando ele ficou sabendo desse decreto, vocês imaginam? Ele foi orar. Ele foi orar, contra tudo, contra todos, ele foi orar. Ele foi orar porque ele compartilhava da fé com seus amigos. Ele confiava num Deus onipotente, onipresente e poderoso, que poderia livrá-lo se ele tivesse fé. E eles, consequentemente, por se colocarem batendo de frente com o governador, com o rei, eles assumiam os riscos e consequências por temerem a Deus. Daniel 3:19-23 explica que os 3 jovens, eles realmente foram jogados na fornalha ardente. Uma fornalha ardente aquecida 7 vezes mais. Era uma fornalha que os homens que foram jogá-los na fornalha, eles morreram. Tamanho era o calor daquela fornalha. Eles juntos assumiam os riscos, as consequências, os vieses, tudo aquilo que poderia trazer para eles de malefício, de dor, de dificuldade, eles juntos assumiam tudo isso. E Daniel também. Daniel foi jogado na cova dos leões por conta dele ter orado quando o rei colocou aquele decreto. Ele foi jogado na cova dos leões. E o próprio rei muito preocupado com ele, mas infelizmente Daniel foi jogado. Porém, meus irmãos, já quase finalizando, o mais importante de tudo, um por todos e todos por um, viviam o sobrenatural de Deus. Amém? Você pode dizer amém? Que juntos nós podemos viver o sobrenatural de Deus? Juntos nós podemos viver coisas diferentes, coisas impactantes, coisas que vão fazer uma transformação enorme nas nossas vidas, como um corpo. Eu vou dar uma resumida. Isso aconteceu quando os 3 jovens foram jogados na fornalha ardente. Quando eles foram jogados, o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou e falou aos seus conselheiros: mas nós não lançamos dentro do fogo 3 homens atados? Responderam, disseram ao rei: é verdade, rei. E respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, capitães, governadores e os conselheiros do rei, e contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer amém sobre isso? Eles não sofreram nenhum dano, eles não sofreram mal nenhum, porque eles juntos confiaram em Deus, porque eles juntos tinham uma fé que queimava muito mais do que esse fogo, 7 vezes mais. Eles sabiam que Deus é fogo consumidor, que Deus é muito maior do que tudo isso, que Deus poderia livrá-los. E eu acredito que foi muito mais fácil eles irem juntos. Eu imagino que é difícil, né? É complicado. Imagina você sozinho entrar numa fornalha 7 vezes mais. Mas aí junto, aí você dá aquela olhadinha pro cara do vamos, cara, vamos, vai, então. Vamos junto, vamos, então. E já dá aquele gás. Você tem mais força para ir. Juntos nós podemos. E Daniel, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante de ti, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? Daniel também foi salvo. Ele fazia parte dessa turma aí.
Você quer fazer parte dessa turma? Amém? Você quer fazer parte dessa turma aí, dessa galera que quer destruir o inferno, dessa galera que quer fazer a diferença, dessa galera que quer confiar em Deus. É isso que acontece com quem é unido, com quem se une, com quem abraça a causa de Cristo. Para finalizar, o que Jesus diz a respeito de um por todos e todos por um? Jesus disse na oração sacerdotal, é uma das passagens da Bíblia que eu mais amo, porque é muito íntimo. Deus ora pelos discípulos, mas ora por mim. Depois leia João 17. Jesus está orando por você, a todos aqueles que irão crer. E eu já não sou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um. Para que sejam um assim como nós. Jesus pede para que eles sejam um. Jesus não fala, Pai, dê-lhes poder sobrenatural. Receberam, mas não é isso que Deus pede. Pai, dê-lhes forças sobre-humanas, dê-lhes a capacidade de toda eloquência, de toda percepção da sociedade, para que eles possam pregar, para que eles possam ser bem vistos. Não, ele fala, sejam um. Não importa os talentos que nós temos, ajudam. Não importa a nossa capacidade física, mental, nossa instrução. O que importa é que nós sejamos um. O que importa é que todos nós façamos o nosso melhor juntos. A oração sacerdotal por nós, os que creem, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado. Conseguimos entender por quê? Nós temos que ser um, para que sejamos perfeitos em unidade, mas mais importante é para que o mundo conheça Jesus. A unidade vai demonstrar Jesus nas nossas vidas. A nossa unidade vai demonstrar que nós somos de Jesus. É isso que Ele pede. Ele pede para que Deus traga sobre nós um espírito de unidade, para que nós façamos a diferença. Jesus foi um por todos, para que hoje sejamos todos por um. Amém? Jesus foi um por todos, para que todos nós sejamos todos por um. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te abençoar grandemente, que você possa ser ministrado com esse espírito de unidade, de proximidade, de amor ao próximo. Juntos nós podemos ir além, juntos nós podemos andar, sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Divida a sua vida espiritual com alguém que você ama, com a sua família, com seus amigos, divida. Eu sei que é difícil, para mim é muito difícil, mas eu peço graça, eu peço para que Deus tenha misericórdia da minha vida. E sabe aonde eu me apoio? Eu me apoio em João 17. Jesus orou por mim para que eu faça isso, amém? Você crê que Jesus orou para que você seja um com seu irmão? Amém? Vamos ser então? Glória a Deus. Gostaria que vocês ficassem de pé neste momento. Se o pastor quiser fazer um momento da intercessão, pastor, para aproveitar, nós vamos estar ministrando a Deus com uma canção que diz: eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver. E fala a respeito de algo que me remete a essa passagem da fornalha, que diz: se eu passar pelo fogo não temerei. Juntos nós podemos vencer o medo. Vencer o medo de passar pelo fogo, pela tribulação, pelas dificuldades. Que nós possamos ser ministrados com essa canção enquanto oramos. Amém. Convidar a equipe de intercessão que vem aqui à frente, por favor. Você não precisa andar sozinha, você não precisa andar sozinho. Juntos nós somos mais fortes, nós podemos resistir um inimigo que também mobiliza seu exército para nos destruir, que também não atua sozinho. O que nós fazemos aqui à noite, o que nós fazemos na terça é orar com você. Não é por você, é com você, porque nós estamos juntos, intercedendo uns pelos outros,
orando um pelos outros. Você não precisa andar sozinha, você não precisa andar sozinho. Quantas pessoas que a gente tem visto vivendo uma tragédia na sua vida por se isolarem, não compartilharem suas lutas, não compartilharem seus corações e não se disporem a andar um com o outro para poder passar por essa fornalha que prova a nossa fé e prova o nosso coração. Então, enquanto cantamos essa canção, eu quero desafiar você que quer começar uma campanha a vir aqui à frente e receber oração. Aqui nós temos o nosso cartão e lá no fundo, na saída do templo. E você pode começar hoje o seu propósito de Deus dizer: eu quero, Senhor, andar na sua presença. E eu quero receber a oração dessa equipe durante 7 semanas que nós estaremos juntos aqui nesse lugar. E então, você que está na sua 5ª, 6ª e 7ª semana de oração, pode vir à frente enquanto cantamos. 5ª, 6ª e 7ª. E você que começa hoje a sua campanha, já é o primeiro dia, você pode vir à frente, receber a sua oração e pegar também o seu cartão e voltar a semana que vem para a 2ª semana. Vamos orar? Pode vir à frente, por favor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. E se eu passar, declara, igreja, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Vamos declarar mais uma vez: se eu passar pelo fogo, se juntos passarmos. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória
longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Senhor, nós estamos diante da sua presença e queremos agradecer a Ti, porque nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos com o Senhor. Nós temos a sua presença em nós. O Senhor foi um por todos. O Senhor foi um por todos naquela cruz do Calvário. E nessa Páscoa nós vamos celebrar a Tua morte e a Tua ressurreição, porque o Senhor deu a palavra final naquela ressurreição, dizendo que não mais o império das trevas tem o poder, não mais a morte tem o poder, não mais o pecado tem o poder, mas o Senhor tem o poder. O Senhor foi um por todos nós, e agora é o momento de sermos uns pelos outros e uns para Ti. Deus, permita-nos que possamos experimentar isso, possamos aprender a carregar fardos, a compartilhar a nossa vida e a nossa história, a viver para glorificar o Seu nome e a receber de Ti esse apoio, receber esses anjos que o Senhor envia, anjos de carne e osso, para aconselhar, para orar por nós, para nos orientar, anjos de carne e osso que fizeram esse convite para estar aqui essa noite, pessoas que se sentem, ó Deus, responsabilizadas pela vida dos outros para abençoar, para que a gente não viva mais distantes, além, longe, mas que a gente possa se responsabilizar pelos outros também, a fim de que possamos abençoar muitas e muitas pessoas. Pai, nós Te agradecemos por essa noite, nós Te louvamos pelo que vivemos aqui nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer mais um desafio para você. Você escutou que nós precisamos ser todos por um. Quem é a pessoa que você sabe que precisa estar aqui? Se foi bom para você, eu queria que você convidasse alguém para estar aqui a semana que vem. Se tem sido bom as terças, a ministração de Deus no seu coração, eu queria que você chamasse alguém para estar com você aqui. Porque se você já recebeu aquele que foi um por todos, que é Jesus Cristo, agora é hora de você ser também por alguém. Leve esse convite, leve esse cartão, leve esse desafio, para que você traga alguém, para que você seja por alguém, para que você seja um instrumento de Deus para tirar pessoas também da fornalha, um instrumento de Deus para tirar pessoas da cova dos leões, um instrumento de Deus para tirar pessoas da tribulação, trazendo-as a esse lugar para ouvir a palavra e o evangelho de Jesus Cristo. Se foi bom para você, eu tenho certeza que você pode compartilhar isso com alguém. Quando a gente vai em um restaurante que é gostoso, numa festa que é gostosa, se a gente vai num lugar que é muito bom, que é barato, é bonito e é bom para nós chamamos isso para outras pessoas, nós convidamos outras pessoas. Eu quero desafiar você a fazer isso, tá bom? Terça-feira que vem a gente continua, e a gente vai falar de mais gente como a gente, e eu quero que você seja por alguém, essa semana seja por alguém, abençoe alguém, faça algo por alguém, e ministre a vida de alguma pessoa. Deus abençoe, uma boa semana, vão com Deus, tá bom? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe